A Mônica trouxe um versículo aí, né, Mônica? Tá lembrado qual que é? Tá lembrado? É? Como? Ah, esqueceu tudo. Colossenses 1:10. Romano 10 vai falar. Romano 10 vai falar das nossas purezas, né? Das nossas vaidades. Romano 10 vai falar que nós fazemos as coisas para desagradar a Deus, né? Romano 10 vai falar que nós somos aquelas pessoas que nós fazemos segundo a nossa carne, porque nós não estamos mortos, nós estamos, né? Aliás, porque nós estamos mortos, né? Nós fazemos o que nós quer, né? Romano vai falar da prostituição. Romano 1, de 1 até 10 vai falar que o homem ele se perde, né? Quando ele quer fazer aquilo que não presta, aquilo que desagrada a Deus. É quando o homem vê o outro homem, pensa que é uma mulher e se entrega para o outro homem. Vai falar que é quando o homem, ele, né, uma mulher se prostitui com outra mulher, né? Esses desejos malditos que o inimigo coloca, né? Então ali é onde está toda prostituição do homem, está em Romanos, né? Do capítulo 1 até o capítulo 20, né? Onde ele vai falar tudo, né? Mas eu quero que vocês, a Bíblia de vocês, Efésios 2, amém? Efésios 2. Enquanto vocês procuram, eu vou orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos dá sabedoria, meu Pai, para nós entender esse capítulo, meu Pai. Esse capítulo, Senhor, não é fácil da gente, meu Pai, entender, porque fala de morte, meu Pai, fala de salvação, fala da graça, fala dos filhos que é salvo pela graça, Senhor. Mas antes de falar da graça, fala também de morte. É um capítulo, meu Pai, difícil da gente entender, Pai. Mas eu tenho certeza que o Senhor pode abrir a nossa mente, o Senhor pode abrir a nossa visão, o Senhor pode abrir os nossos olhos, meu Pai, para que nós possamos enxergar melhor esse capítulo. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu peço que cada um, meu Pai, cada um seja firme na promessa de Cristo. Amém. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Efésios está próximo de Coríntios, né? Filipenses. Já no final da Bíblia, tá? Você está no meio, não? Quase no finalzinho. Não, passei e perdi. Tá. Mas pode ler, como está esperando. É bom que todos acompanhem a leitura. A gente espera. Traz aqui. Eu gosto de achar. Gosta de achar? Então procura. Gosta de achar? Então procura. Oi? Eu achei de novo. Entreguei pra você. Acho que é um 380. Eu achei e acabei entregando. Filipenses. Aí, bom. E ele foi entregando. Na hora que eu fui vendo, fui dando pra você. Ai, meu Deus. 2. Ai, meu Deus. Igreja, tem Bíblia que tem uma tradução diferente, né? Porque tem umas que é Almeida e outras, né? A minha é mais complicada de ler, né? Porque a minha Bíblia já é aquelas mais antigas, tá? Então tem palavra que eu posso estar falando aqui que pode não estar na tua Bíblia, mas tá, é a mesma coisa, tá? As novas Bíblias aí já elas bem corrigidas, então fica mais fácil, tá bom? Qual o capítulo? Capítulo 2. E vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o princípio das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa
carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Erramos por natureza, filho da ira, com os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo Jesus. Pela graça sois salvos. Vamos repetir? Com Cristo Pela sua graça Sua sois graça. salvos. sejamos salvos, né? Amém. Igreja, quando nós estiver lendo a leitura, o mundo pode cair, nós não podemos olhar. Tá bom? Quando nós estiver lendo, o mundo pode estar caindo, nós não pode olhar. Porque a palavra diz que nós não podemos olhar nem para a direita nem para a esquerda, tem que olhar para frente. Então, por exemplo, oi, vó, se nós estamos estudando a palavra, se nós estamos orando, por exemplo, se eu estou orando, a pessoa bate no meu portão e vai ficar batendo. Eu só vou atender quando terminar a oração. Então, do meu jeito é a palavra, tá? Então, o que nós entendemos aqui, igreja? É por isso que eu falei para vocês. Hoje é um capítulo muito difícil para a gente entender. Eu vou até perguntar aqui. Quem entendeu esse capítulo na hora da leitura, levanta a mão. Quem entendeu? Você entendeu o que, mulher? Eu entendi que pela misericórdia, nós que andamos pelos caminhos tortuosos, muitas vezes nós caímos em contradição do pecado. Mas pela misericórdia do nosso Deus, nós alcançamos o poder da graça de sermos salvos, pela misericórdia. Ele tem misericórdia de nós e nos auxilia com a sua misericórdia, nos perdoa. Amém. É isso que eu entendi. Amém. Mas ele fala da ira também. Deus também se irou também. Deus se irou. Ele fala também da ira também, né? Oi, meu amorzinho. Ô, menino. Deus te abençoe. E eu? Mas Deus está irado, igreja. Vocês já perceberam? A Malu falou aqui sobre misericórdia. Mas a palavra fala da ira de Deus. Deus, ele está irado. E ele está irado com quem? Aqui é uma carta de Paulo. Das 3 cartas de Paulo, que é Efésios, Filipenses e Colossenses, né? É as 3 cartas que Paulo mais trabalhou sobre aquele pessoal. Por quê? Porque Paulo viu, tanto Efésios, como Filipenses, como Colossenses, que era um pessoal morto. Que era um pessoal que não tinha mais vida. O que é o pessoal morto? O que é um pessoal morto? A palavra vai dizer que quando você é batizado, você é um novo homem, semelhante ao Senhor Jesus. Mas para você ser um novo homem, você tem que ser o quê? Você tem que morrer. Primeiro, você tem que morrer. Exatamente. Só que quando você nasce uma nova criatura, você vai passar por a morte de novo? Não passa mais. Porque diz que mais que você feche os olhos, que nem o pastor Ginaldo fechou os olhos, ele foi para a vida eterna. Ele não foi para a morte. Ele foi para o descanso. Então o que acontece? Nós aqui, a palavra de Paulo está falando que essas pessoas estão mortas. Elas estão mortas. Por que elas estão mortas? Porque elas estão fazendo o que elas querem fazer. Elas estão fazendo aquilo. Eu vou fazer. Eu posso fazer. Não, eu posso. Tudo para aquela pessoa ela podia. Os Efésios poderiam fazer tudo. Eles poderiam ficar homem com homem, mulher com mulher. Eles poderiam beber, eles poderiam fumar, eles poderiam matar, roubar, destruir. Porque estavam mortos. E muitas vezes, igreja, nós ficamos mortos. Por quê? Porque a palavra mesmo vai dizer que nós temos que matar a velha carne.
Entendeu o capítulo? Dá para vocês entenderem o que é uma morte? Nós, na hora que nós se batizamos, que nós se entregamos ao Senhor Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, nós passamos a ser um novo homem. Então nós não podemos mais voltar atrás, porque se nós voltar, volta o velho homem. Só que tem uma: essas pessoas Deus já não aguentava mais. Deus já não aguentava, Deus estava irado. Colossenses, que a Mônica leu. O que a Mônica leu, ele faz parte. Por quê? Porque faz parte da morte. Faz parte que Deus está irado com essas pessoas. E a ira de Deus é tão grande que quando Deus se ira comigo e com você, acabou. 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 Ou você se conserta, ou Deus... Pastor, mas Deus não é amor? Deus é amor. Deus não é misericordioso? Por que Deus se ira? A palavra vai dizer que quando Moisés estava tirando o pessoal lá do Egito, ele estava tirando as pessoas lá, vai dizer que tanto Miriam, a primeira foi Miriam, né, que se revoltou contra Moisés porque subiu um ciúme de Moisés. O que Deus fez com ela? Deus fez misericórdia com ela? Deus se irou com ela. E quando Deus se irou, Deus mandou o quê? Uma enfermidade. O pessoal de Corá. Quem conhece a palavra de Corá? Corá é primo de Moisés. Olha só como é que é as coisas. Por isso que a gente tem que ter cuidado até na família da gente, igreja. A gente tem que ter cuidado. Corá era o primo de Moisés. Mas, portanto, como Moisés era o líder da congregação, ele achou que Moisés não poderia ter tantos poderes. Ele achou que Moisés não poderia ter tantos poderes. É por isso que tem muita gente que se quebra. Por quê? Porque acha que pastor não tem poder e vai brincar. Vai querer tomar o lugar do pastor. E Deus fala: ei, filho, eu vou te preparar para eu te colocar em outro lugar, mas não é nesse lugar. Eu vou te preparar para você ajudar o pastor. Eu vou te preparar que esse pastor possa estar abrindo outra congregação para você tomar de conta, mas você não pode tomar do lugar dele. Não pode. Casa dividida não prosperará. E ali Corá, naquela teimosia dele, o que aconteceu, igreja? Quem sabe o que aconteceu com Corá? Corá, ele chegou no momento dele ficar tão revoltado com Moisés, dele juntar um grupinho, como toda igreja tem esse grupinho. Graças a Deus o grupinho aqui na igreja ainda não tem, porque os que tinha já não tem. Graças a Deus nós estamos todo mundo na mesma fiação, baixando. Mas vai ter um momento que a igreja vai crescer e vai ter os grupinhos. Nós temos que ter cuidado daqueles grupinhos, porque é nos grupinhos que Lúcifer foi expulso do reino de Deus. Foi quando Lúcifer estava fazendo um grupinho para tomar o reino de Deus. Deus transformou ele em demônio e jogou na terra. Corá também foi a mesma coisa. Fez um grupinho para acabar com a vida de Moisés, para tirar o Moisés da congregação, para que ele tomasse conta da congregação. Só que para ele fazer isso, o que ele fez? Não, eu vou abrir uma igreja também e mostrar para Moisés que Deus fala comigo a hora que quer. Sabe o que aconteceu? Ele chamou mais os outros dois primos, e na hora que ele estava falando, o diabo falou com ele. E ele achou que era Moisés. Ele achou que era Deus que estava falando. O que aconteceu? Ali houve uma contenda muito grande. E Moisés pediu perdão pela vida de Corá. Mas quando ele pediu, ele falou: Senhor, mostra quem é o homem de Deus. Ali a palavra vai dizer, igreja, que a terra se abriu. A terra se abriu. Só que quando a terra se abriu, foi os primos de Corá, a esposa de Corá e
todos aqueles que estavam com Corá também foi engolido vivo pela terra. Mas por que os dois filhos de Corá não morreram? Quem sabe? Por que dois filhos de Corá não morreram engolidos por a terra? Porque no momento certo eles tomaram a decisão, soltaram a mão da mãe e do pai, correu para Moisés e falou: não, eles estão errados, vocês têm que reconhecer o erro de vocês, eu tenho que reconhecer o meu erro. Se eu reconhecer que eu estou errado, tem como eu me salvar. Mas se eu não reconhecer, não tem como. A primeira coisa para você fazer é reconhecer que você errou. Dali aconteceu. Os filhos de Corá soltou a mão da mãe e veio para Moisés. Ali ele veio para Deus. Amém? Então veja, muito engraçado. Agora a gente vai começar a falar, talvez, os versículos, né? Por quê? Porque essa palavra diz assim, ó: vós mortos em ofensas e pecado. Primeiro, ofensa. Nós temos que ter cuidado para nós não ofender ninguém. Se nós tivermos de ofender pessoas, tem que ofender com palavra pesada que Deus mandar. Porque quando você fala sério com aquela pessoa, na autoridade aquela pessoa vai se revoltar contra você. Mas Deus vai te proteger. Porque você falou, para ele foi uma ofensa, para Deus foi uma palavra. Mas você não pode, eu não posso ofender as pessoas por qualquer coisa. Por quê? Porque existe o pecado. E o que é o pecado? O pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Adão pecou. E quando Adão pecou, Jesus se irou com Adão. Ele ficou tão irado com Adão que falou o que sobre Adão? Agora você vai padecer para ter seu salário. Você vai padecer agora para cuidar da tua família. E Adão pagou o preço. E nós pagamos o preço, igreja. Amém? Amém. Agora aqui no versículo... Foi no versículo 1 que nós falamos, né? Então agora nós vamos falar aqui sobre o versículo 2. O curso desse mundo, segundo o princípio das potestades, do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Esse aqui, ó. Presta atenção. Qual é o Espírito que está guiando nós? Qual é o Espírito que está guiando eu? Qual é o Espírito que está guiando vocês? Então, se nós estivermos na desobediência, qual é o Espírito que habita sobre nós? É o espírito maligno. Se nós estamos mortos na carne, quem conduz nós? É o espírito maligno. Por isso que muitas vezes a pessoa está ouvindo a voz do inimigo. Ah, você pode entrar naquela rua, você pode entrar naquele trecho, você pode entrar naquele lugar, você pode entrar naquele lugar. E não é Deus que está mandando, não, é o diabo que está mandando. Porque está morto. Ele só está ouvindo o quê? A voz da desobediência. Por isso que eu falo para vocês, vamos orar 3 vezes ao dia, para que nós não possamos cair nessa armadilha do diabo. Amém? O versículo 3. Versículo 3 diz assim, ó: entre quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo vontade da carne e dos pensamentos. Erramos. Está aqui dentro. Nós erramos. Nós erramos quando nós colocamos coisas no nosso pensamento que não é nosso. Nós erramos quando nós deixamos o desejo da nossa carne tomar conta de nós. Nós erramos.
Por que nós erramos? Porque ali o pensamento não é de Deus, o pensamento é do inimigo. Ele é que está usando o nosso pensamento. E todas as vezes que vier um pensamento que não te agrada, vocês têm que repreender no nome do Senhor Jesus. Por isso que a palavra vai dizer que antes de você tomar qualquer atitude, você tem que orar. Antes de você fazer um negócio, você tem que orar. Balaão, ele fazia os negócios sem orar. Balaão, quando ele ia dar doidada. O negócio dele era isso aqui, era dinheiro. A qual hoje nós precisamos do dinheiro. Mas hoje nós estamos trocando a casa de Deus por um dinheiro. Hoje muitas vezes nós trabalhamos e nós somos obrigados a trabalhar. Mas muitas vezes é o dia da nossa folga. Nós falamos, não, vou fazer um bico porque eu preciso de ganhar mais. Esquece de vir para a igreja. E era o único dia que nós tínhamos para vir. E nós deixamos de vir para a casa do pai para nós ir fazer o bico. Nós deixamos de ficar com a família para ir fazer aquele bico. Até que Deus chegou para ele. Deus Ciro. Só que Deus estava tão irado com ele. Tão irado de um jeito, igreja. Que Deus fez o quê? Deus não quis se apresentar para ele. O anjo do Senhor não quis se apresentar para ele. O anjo do Senhor, antes de se apresentar para ele, se apresentou para uma jumenta. Para que ver que aquela jumenta pudesse, né, não continuar para frente, para falar, não, então eu vou voltar, já que você não quer ir, eu vou voltar. Mas não. Ele estava cego, igreja. A cegueira tomou conta dele porque ele estava morto. Ele estava morto por um dinheiro, morto por a ganância. Ali ele começou a bater naquela jumenta, batendo naquela jumenta. E quando ele começou a bater naquela jumenta, o anjo do Senhor abriu a boca da jumenta e falou. Ele continua morto, igreja. O ouvido dele continua tapado. Ele olha para a jumenta. Você está zombando de mim? É isso que nós falamos, igreja. Quando nós não entendemos as confusões, nós olhamos para a pessoa e falamos, você está zombando de mim. E às vezes é Deus nos corrigindo. E ali que acontece? É obrigado o anjo chegar e se apresentar para ele. Para ele entender que não era a jumenta que estava zombando dele, mas era o anjo do Senhor que estava na jumenta. Se o anjo do Senhor está na jumenta, pode estar em qualquer um de nós. Mas como é que ele vai estar sobre nós? É quando nós estamos limpos. Quando nós estamos vivos. Quando nós estamos vivos, o Espírito Santo, ele toma conta de nós. Sabe por quê? Porque nós somos casa e moradia do Espírito Santo. Se nós somos casa e moradia do Espírito Santo, quem habita sobre mim e sobre você tem que ser o Espírito Santo. Nós não podemos mais dar ouvido e tudo que vem pela frente. Tem irmão e irmã que eles congregam na igreja e nunca é liberto, mas vem todos os cultos, mas ele nunca é liberto. Por que ele nunca é liberto? Porque no dia do culto de libertação ele não vem. Olha só como é que o inimigo trabalha. E Deus pode fazer o que? Deus pode trazer aquela pessoa à força. Eu tenho 3 filhos, eu posso trazer meus 3 filhos à força para a igreja? Não posso. A decisão é deles. Eles tomam a decisão, não sou eu. Se eles tomarem a decisão que eu tomei, eles vão ver que lá na frente, quando ele tiver os 50, 60 anos, eles vão ver que foi a melhor decisão que eles tomaram. Porque eles vão ver que os filhos deles também vão estar também no caminho que ele está. E ali que acontece, muitas vezes ele não tem mais vaidade, ele já tem assumido que ele agora é homem de Deus de verdade. Capítulo 4. Capítulo 4 não, perdão. Versículo 4. Olha só. Mas. Aqui tem um mais. Quem sabe entender o que é esse mais? Quem sabe entender o que é esse mais? Sabe, Renato? Sabe, Mônica? Mas meu pastor sabe. Não sabe, meu pastor? Não precisa nem perguntar não, porque isso aqui é uma coisa que eu estou perguntando para vocês, igreja, porque eu gosto de perguntar. Mas esse estudo aqui Deus me deu. Amém?
Se o pastor aqui, se ele pegar esse texto para ler, vai ser no que Deus falar com ele. Por isso que eu estou perguntando para vocês se vocês sabem. Por quê? Porque é o que Deus está me dando. Se vocês for pregar, vai pregar totalmente diferente do que eu estou pregando. Porque Deus vai, não é eu que estou falando, é Deus que está falando por mim. E quando vocês vêm pregar, vocês falam conforme aquilo que Deus... É por isso que a palavra diz, medite na palavra. Porque Deus, Ele não vai falar com você, não é na hora da leitura, não. Você pode pegar a Bíblia, pode ler todinha. Deus não vai falar com você quando você estiver lendo a Bíblia. Vocês já perceberam isso? Deus não fala com você e nem comigo quando nós estamos lendo a Bíblia. Deus fala comigo e com você quando nós paramos naquele capítulo e começamos a imaginar aquele capítulo. Que nós não entendemos aquele capítulo, Deus começa a falar. Filho, filha, é isso, é aquilo. Começa a colocar dentro do teu coração. Mas, eita, glória a Deus, hein? Levanta a mão e dê um glória para Deus aí. Glória a Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nós amou, estamos nós ainda mortos em nossas ofensas, nos verificou juntamente com Cristo pela graça sois salvos. Vocês entenderam agora o que é o mais? Mas pela misericórdia de Deus, aquele homem que estava condenado, aquela mulher que estava condenada, quando nós estamos mortos, quando nós não estamos em Cristo Jesus, o nosso destino, o nosso caminho era o inferno. Entendeu? O caminho de Adão, quando ele pecou, era o que? Era o inferno. O caminho seu e o meu, quando nós pecamos, é o inferno. Não tem outro. Porque a ira de Deus. Deus está irado comigo e está irado com você se nós estamos no pecado. Então Deus está tão irado que o que aconteceu com o pessoal de Corá, o que aconteceu com Lúcifer, é o mesmo destino de nós. É fogo quente. E é o que está acontecendo hoje, né? Muitas coisas ruins, né? Exatamente. Muitas coisas ruins que estão acontecendo hoje. Muitas pessoas que estão morrendo enforcadas, muitas pessoas que estão morrendo bêbadas, muitas pessoas que estão morrendo drogadas, muitas pessoas morrendo no acidente, muitas pessoas sendo matadas. Essas pessoas muitas vezes estão mortos. Então eles descem direto para o inferno. Deus, ele não vai ter compaixão, porque ele está irado. Se eu estou no pecado, se eu estou cheio de pecado, fazendo aquilo que desagrada a Deus, fazendo aquilo que não presta, fazendo o adultério, jogando, bebendo, me drogando, fumando cigarro, fumando droga, fumando cachaça, batendo no meu irmão, batendo na minha irmã, não ajudando as pessoas lá fora, criticando, fazendo conteúdo que é a pior coisa, invejando o que você tem. O meu caminho, igreja, o seu caminho, se você está nessa situação, começa a imaginar e começa a pensar, só tem um jeito, inferno, não tem outra saída, é inferno. Mas pela misericórdia de Deus, porque ele é riquíssimo, se você se ajoelhar, se você pedir perdão, se você confessar que ele é o seu único e verdadeiro Salvador, e se você prometer para ele que vai se limpar, sabe o que acontece? Você vai ter vida eterna. Aleluia, Aleluia, igreja. Aleluia. Porque vai morrer o velho homem e vai nascer a nova pessoa. E aquela nova pessoa, Deus, ele vai salvar. Por que ele vai salvar? Ele vai salvar por causa da misericórdia. Aleluia, Jesus. Por causa da misericórdia. É isso que ele vai salvar. E para finalizar, igreja, Deus, ele não vai salvar eu e você porque quer, não. Ele vai salvar porque você quer. Porque eu quero. É você que tem que buscar. É você que tem que estar no caminho certo. Veja só o que diz em João 14,6. É forte, igreja. João 14,6 diz assim, ó. Diz,
Opa, perdão. Cadê aqui? 14:6. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Verdade. Deixa eu pegar aqui, viu, igreja? Se alguém não estivesse em mim, será lançado fora como a vara, e cercará os colhes e lança no fogo ardente. Então, igreja, é o seguinte: se nós não estamos em Deus, nós somos lançados no fogo ardente. Se nós não estamos em Deus, nós somos lançados no inferno. Mas se nós estamos em Deus, nós somos a nova criatura de Deus. É a palavra, igreja, que está falando. Não é eu que estou falando, não. É a palavra que está falando. Porque a palavra, Ele quer te salvar, Ele quer me salvar. Mas para isso nós precisamos estar no firmamento de Jesus. Para isso nós precisamos entender que Jesus, Ele é o caminho e a verdade. Aleluia, Deus. Se Ele é o caminho e a verdade, só vai ser salvo quem? Quem, igreja? Quem for no caminho certo. Quem bater na porta certa. Que é o próprio Espírito Santo. Então que nós possamos, nessa manhã, no culto de consagração, entender que nós precisamos se limpar mais ainda. E a palavra diz ainda: quem está limpo se limpa, e quem está sujo se suja mais. Amém, igreja? Amém. Deu para vocês entenderem? Glória a Deus. Que Deus abençoe o nosso dia. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso protetor, nos protege, Senhor. Nos dá entendimento, Senhor, nessa manhã. Para que nós possamos, meu Pai, que nós possamos entender tudo que vem, tanto do alto como do baixo, meu Pai. Porque muitas vezes, meu Pai, as coisas que vêm, as coisas terrenas que vêm, muitas vezes a gente pensamos, Senhor, que vem do Espírito Santo. Abra a nossa visão, Senhor, para que nós possamos, meu Pai, para que nós possamos renascer em Cristo Jesus. O velho homem, o homem que está morto, que o Senhor agora passe, meu Pai, toca nesse homem, para que ele possa nascer em Cristo Jesus, para que ele seja um novo homem semelhante a Ti, Senhor. Pai, eu entrego esse culto, meu Pai, eu entrego esse culto nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa nos abençoar, meu Pai, para que o Senhor possa nos proteger, papai. Oh, meu Deus, visita, meu Pai, a casa de cada um dos nossos irmãos, meu Pai. Visita, meu Pai, a casa de cada uma das nossas irmãs, Senhor. Vai, Senhor, coloca um anjo de guarda naquele portão, Senhor. Coloca um anjo de guarda, meu Pai, dentro do carro dessa pessoa, dentro do quarto desse casal, meu Pai. Pai, nesse culto é o culto da família, meu Pai. Faça com que o filho abrace a mãe e o pai e declare o amor que tem, meu Pai. E faça com que os pais também, meu Pai, declarem amor aos seus filhos, Senhor. Pai, muitas vezes, Pai, nós queremos fazer a coisa pelos nossos filhos e muitas vezes os nossos filhos estão na rebeldia, nós não podemos fazer nada. Aquele pai que não puder abraçar o seu filho hoje, que ele tenha consciência de se ajoelhar e entregar o seu filho para Deus. Aquele filho que não puder abraçar o pai hoje, que possa, meu Pai, se ajoelhar quando chegar em casa e entregar ele nas tuas mãos, meu Pai. E se por acaso, meu Pai, tiver espírito de contenda entre pai e filho, que ele possa de joelho entregar o pai dele, ou entregar o filho e pedir perdão, meu Pai, por essa pessoa. Pai, abençoa os casamentos, Senhor. Abençoa o casamento de cada um de nós, Senhor. Abençoa, meu Pai. Nos dá sabedoria, meu Pai. Oh, meu Deus, eu entrego esse culto nas tuas mãos para que seja abençoado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Amém. Continua com as mãos estendidas. A graça do Senhor Jesus Cristo
e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Olha para o Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Abraça o seu irmão e diga: fica firme na presença de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o nosso Senhor. Aleluia, Senhor.